Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para mostrar o meu livro, né? A nova edição do meu livro. Maravilhoso, maravilhosa, com os meus 5 livros juntos. Então, os meus 5 livros da série Mistério estão aqui em 5 partes. Então, são 5 histórias diferentes dentro de um livro só. É claro que são histórias independentes entre elas, mas elas têm uma continuidade, né, dos personagens, do crescimento dos personagens, o que vai acontecendo com eles aí durante o tempo. A última história é um pouquinho mais independente do que as outras, mas as 4 primeiras são... A gente vai ver aí os personagens em seu desenvolvimento, né? A sua continuidade da sua vida. E o último é uma história mais independente, mas também no mesmo universo. E é claro que com todas as histórias sendo com o nosso amado detetive Douglas. Então temos 5 histórias, né? 5 mistérios para resolver, que o nosso detetive vai buscar resolver essas questões, né? E por que essas histórias policiais, livros de detetive, é um gênero que eu gosto muito, né? Que eu leio desde criança, sempre foi meu gênero favorito. Então vou mostrar aqui alguns exemplos de livros de histórias policiais aqui da minha época, né? Um Mistério dos Cinco Estrelas, do nosso amado Marcos Rey. Escreveu muitos livros de mistério. São livros curtinhos, fáceis de entender, fáceis de resolver, de procurar, né? Às vezes não dá para resolver, para achar, descobrir quem é, né? O autor do crime. Mas são livros, assim, gostosinhos, que dá para uma criança conseguir ler e decifrar, né? É tipo um jogo, é tipo uma história que você precisa, é tipo, vamos lembrar aí do Among Us, né? O jogo do Among Us aqui, de tentar descobrir quem é o assassino. Então, assim, vai mexer com a imaginação, com o intelectual, vai despertar ali, aguçar a sua inteligência, pensar, raciocinar, para tentar descobrir. Então, aqui temos o exemplo do velhinho, né, da minha infância, que era da série Vagalumes. Temos também aqui como exemplo Sherlock Holmes, né, esse detetive incrível que tem mais nome do que o próprio autor, né, o autor é o Arthur Conan Doyle. Ninguém lembra muito do nome do autor, lembra do detetive Sherlock Holmes, mas aí temos várias histórias com o mesmo detetive, que é essa a minha intenção também ao escrever, né. Temos também o livro do Chesterton, né? O Chesterton também amava livros de histórias policiais e ele escreveu uma seleção de livros sobre o Padre Brown. Então, o detetive dele era um padre que se chamava Padre Brown. Então, aqui temos várias historinhas também. Ele tem muitas histórias dentro dos livros, tem várias histórias com o Padre Brown sendo aí o foco principal de descobrir quem é o suspeito, né? Descobrir quem é o assassino aí, o autor dos crimes. E a minha amada rainha do crime, Agatha Christie, para mim uma autora muito inteligente, né, uma das mais inteligentes que eu já li, que você fica ali realmente rodando, ela faz você girar em círculos e não conseguir encontrar a resposta. São poucos os livros que eu conseguia descobrir quem era o autor dos crimes, poucos, porque a maioria eu não descobri, ela me fez de tonta, de otária, né, porque ela é muito inteligente, então ela coloca as pistas assim durante a história e você precisa descobrir. Nunca chegarei aos pés de Agatha Christie, mas minha inspiradora, né, minha musa inspiradora, Agatha Christie. Então são histórias também não muito grandes, dá para você ler assim em uma semana, se você ler tranquilamente. E se você ficar muito querendo saber o final, você vai ler bem mais rápido. Então, esses são alguns livros, alguns autores de livros que me inspiraram a fazer o meu. Então, primeiramente, eu escrevi a parte 1, que seria O Mistério Entre Nós, que é o livro 1. Então, tinham 5 livros. O livro 1 é a história da Luísa. Ela, assim, ela entrou numa enrascada, né? Se meteu numa enrascada. E a gente tem que descobrir qual é essa enrascada que ela se meteu. E ela acabou se envolvendo dentro de um mistério policial. E a gente tem que entender qual é esse mistério aí que ela se envolveu. Caiu de gaiato nesse mistério aí. Envolveu toda a sua família, né? Toda a sua vida sentimental. Então aí atrapalhou a vida dela. E ela tá tentando resolver esse problema, mas esse problema persegue. Então ela fica aí nessa angústia, a gente tem que ajudar ela, a gente tem que raciocinar junto com ela o que fazer, né? O que ela fez, descobrir o que ela fez, depois pensar como vai resolver isso. E ver esse fechamento da história muito fofinho, mas na verdade não é tão fofinho assim, porque tem algumas partes aí do crime, né? Saber o crime, o que aconteceu. É um livro tranquilo, não é um livro fofinho, como eu falo aqui no começo do livro, não é um livro fofinho,
Mas é um livro tranquilo, né? Não tem cenas muito pesadas, mas tem muitas cenas importantes, que vai fazer a gente pensar na vida, pensar nas pessoas, pensar por que as pessoas são assim, né? O motivo delas serem desse jeito, por que elas estão naquela situação. Então tem muitas coisas assim, muitas histórias em paralelas também que a gente vai pensar o porquê que acontecem essas coisas na vida das pessoas e por que elas estão assim e são assim, ou elas poderiam ser de outra maneira, elas poderiam mudar ou encarar a vida de maneira melhor. Então tem sim algumas temáticas cristãs, algumas temáticas sobre virtudes, para o leitor analisar, né? Será que, se eu estou agindo de uma maneira correta? Será que também eu me colocando no lugar desse personagem, o que eu faria? Então, para analisar um pouquinho que Deus está ali ao fundo, né, tomando conta de tudo. Então, tem sim essa temática cristã também dentro da história. Então, tem diversas citações de personagens aqui que a gente vai analisar um pouquinho. Mas não é um livro fofinho, não se engane pela capa, tá? Não é um livro de receitas, como já me perguntaram uma vez, né? Aqui temos a gatinha da Luísa, que é a Ti, que é uma gata que eu tenho, né? Inspirada na minha gata. E os mistérios sempre estão envolvidos em cupcakes, chocolates, alguma coisa envolvida, porque tem uma loja aqui, né? Nós temos o Nicolas e o Gustavo, que são donos de uma loja de cupcakes. Então, por isso que nós temos aqui os cupcakes envolvidos nesses mistérios. No livro 2, já acontece que uma dessas pessoas aí envolvida com esse crime vai querer se vingar aí da Luísa, se vingar das pessoas que fizeram isso, né, que do Douglas e tudo mais, que conseguiram resolver esse mistério no livro 1. No livro 3, temos aí, ao contrário, os criminosos, os suspeitos estão sendo perseguidos, então vai ser totalmente ao contrário a história. Mas temos aí muitas outras coisas envolvidas no meio, né? E essa história, a primeira história acontece aqui em São Paulo, né? Em São Paulo. A segunda história aparece um pouquinho da cidade de Guarulhos, né? Que é a cidade que eu moro. E aparece também Londres, né? Aparece a cidade de Londres. Vamos ver por que aparece Londres aí no livro 2. E no livro 3 nós temos Ubatuba, né? Que é uma cidade que eu amo. Então temos aí uma parte da história que acontece em Ubatuba. No livro 4 nós temos aí mais uma continuação, né? A pedidos que me faz mais uma coisa, faz um spin-off. Então eu fiz o spin-off dos 3 primeiros livros, que eu tinha lançado os 3 primeiros anteriormente. E aí fiz o livro 4, que também acontece em São Paulo. Aí temos aí alguns personagens que eram adolescentes e que já estão ficando adultos no livro 4. Alguns vão se casar, né? Então vai acontecer algumas coisas. E também tem muito romance, né? Cada história tem um romancinho assim, fofinho, no meio desses todos esses mistérios. E no livro 5 aí seria uma história totalmente diferente, com outros personagens. Temos algumas menções dos primeiros personagens, mas é uma história de um ator que ele se envolveu em um acidente, ficou paralítico e vai enfrentar todo esse desafio, né, da sua carreira, da sua vida. Será que ele dava valor à sua família quando ele era famoso? Ele acabou analisando que ele deixou realmente, né, algumas coisas para trás por causa da fama. E aí esse acidente vai fazer com que ele reflita sobre isso e ao mesmo tempo ele vai ser perseguido também por uma pessoa que está querendo matá-lo. No livro 4 também, né, acontece um sequestro. Então, assim, tem sempre alguma história para ser resolvida, ao mesmo tempo muitos dilemas a serem pensados. Então tem muita coisa aqui para vocês analisarem, tá bom? Então, aqui não precisa mais comprar livro por livro, aqui estão todos em um só. Então você pode adquirir no site da Wiclap, porque esse livro foi feito totalmente independente por mim. A capa, os desenhos pelos meus filhos, a edição, foi revisado sim por outra pessoa, mas foi totalmente diagramado por mim. Fiz outra revisão. Então aqui o livro totalmente independente, eu fiz o registro dele, né? Então tudo aqui foi feito por mim. Aqui a minha editorial Vem Pra Nárnia, que é a minha editora, não existe mais, eu tinha uma editora com esse nome, e agora ficou como independente para mim, né? Então fiz tudo, a aba. Então é um livro totalmente independente, né? Editoras, me contratem aí para publicar meu livro, está completinho, pronto para ser publicado por uma editora grande. Quem sabe, né? Então eu tenho também agora alguns parceiros que vão ler o meu livro, vão fazer resenhas dele. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também os links para vocês encontrarem os meus parceiros que estão lendo o meu livro. Se você quer ser meu parceiro, ler meu livro, entre em contato, que a gente tem um grupo de parceiros. A gente também vai fazer o sorteio lá do livro físico e eu vou
passar o e-book do livro para quem quer ser parceiro ler, e a gente vai conversando sobre essa história, sobre o nosso cronograma de leitura. Aos pouquinhos a gente vai conversando sobre a história do nosso livro, a cada parte aí que a gente vai lendo, ok? Então é isso, gostei muito, amei muito essa capa, gostei muito de ter feito uma versão, meu sonho fazer uma versão com 5 livros juntos, mas o tempo, né, é difícil para a gente fazer tudo isso, é muito trabalhoso, sempre a gente encontra alguma coisa, não, tem que mudar, não, tá errado, então não é fácil um trabalho de diagramação, revisão de livros, né, então não foi fácil, mas está aqui o meu livro. Espero que vocês adquiram, me ajudem. Entrem no site da Wiclap, vocês vão comprar ele físico no site da Wiclap, né? Eles imprimem diretamente para essa pessoa, vai no seu endereço, o livro do jeitinho que está aqui. E aí eu ganho uma porcentagem, né, de comissão pela Wiclap. Então me ajudem a divulgar o canal, me ajudem a divulgar o meu livro, para que ele seja aí conhecido, quem sabe seja lançado por uma grande editora, né? Vamos sonhar. Não custa nada sonhar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E qualquer adolescente pode ler, né? Não indico crianças muito pequenininhas, mas adolescente aí já pode ler, acima de 9 anos já pode ler esse livro. Não tem cenas pesadas, não tem cenas fortes. Tem algumas cenas assim, tranquilas, mas que eles conseguem ler, não tem nada de coisas muito pesadas, ok? Então é isso. Espero que vocês leiam, que vocês apreciem a leitura e depois me mandem o feedback, escrevem nos comentários o que vocês acharam da história e me deem um retorno, tá bom? Muito obrigada por terem assistido. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.